E eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Direta o Eduardo Trindade. Ele é gerente de planejamento e projetos da AR Telecom. Muito obrigado pela sua presença, Eduardo. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite Carolina, boa noite aos assinantes, aos ouvintes da TV Direta. Em primeiro lugar, nosso muito obrigado pelo convite, essa oportunidade de estar aqui, de estar esclarecendo algumas dúvidas, né? Então fica aqui o nosso agradecimento em nome da diretoria, do Grupo AR Telecom. Muito obrigado por essa oportunidade. E agora, vocês estão no trend, no top trending aí das coisas que estão sendo mais utilizadas. Trabalho de home office é o que mais vem acontecendo, as pessoas mudaram do escritório para casa. Como é que tem sido essa demanda de internet? Isso sobrecarrega de alguma forma vocês? Como é que funciona? Perfeito, Carolina, bem colocada essa pergunta, né? O que acontece hoje é assim, historicamente, quando você olhava os consumos dos provedores de internet, a exemplo da nossa empresa, existia um horário de pico. Esse horário de pico, via de regra, horário de pico, assim, só um esclarecimento, né? O horário em que você tem maior consumo de banda, que você tem maior demanda pelos serviços de internet. Na prática, é mais gente em casa usando o nosso serviço, usando a internet. Esse horário, tradicionalmente, quando você olhava, nós temos algumas ferramentas de monitoramento, o que acontece? Se você olhava nesses gráficos, existia lá um pico do horário, vamos dizer assim, das 8 da noite, das 20 horas até as 23 horas, meia-noite. Hoje, a coisa de, se você olhar esse gráfico hoje, basicamente ele mudou de uma semana para cá, de 2 semanas para cá. Esse horário de pico que se iniciava às 8 da noite, hoje praticamente ele começa às 9 da manhã e segue com esse consumo bastante alto até por volta das 11 da noite, né? De uma maneira muito simplificada, a gente pode dizer que esse número hoje ele é 40% maior do que essa média histórica aí de um mês atrás. Esse número é um número nosso, é um número que a gente consegue perceber na nossa empresa, nos nossos servidores, mas também é um indicativo médio aí das empresas do nosso segmento. E nesse caso, a AR, ela consegue dar suporte, ela teria algum conselho para dar para os seus assinantes? Perfeitamente, essa é uma pergunta bem interessante. Assim, num primeiro nível, uma coisa que já foi feita, já está implementada, já está acontecendo, os grandes provedores de conteúdo, vamos pensar em algumas empresas mais conhecidas dos usuários, uma empresa mais conhecida dos nossos clientes. Se nós pegarmos, por exemplo, a Google, Netflix, Facebook, que são provedores de conteúdo, são empresas que têm uma quantidade de informação que trafega na internet que é muito representativa para todos os provedores, assim como para o grupo AR Telecom. Essas empresas o que fizeram? Elas diminuíram a qualidade dos vídeos, elas diminuíram a qualidade das imagens, de tal sorte que o usuário ele consegue assistir o mesmo vídeo, ter acesso às mesmas informações, só que uma qualidade diferente, uma qualidade inferior. Na prática, isso acaba sendo quase que imperceptível. Só que, para efeito, quando você olha os provedores, isso aí tem nos ajudado a diminuir bastante isso aí. Então, aí a gente coloca assim, os clientes de provedores de internet, quando são clientes de uma empresa de um porte maior, uma empresa que tem aí seus 10 mil assinantes, 15 mil assinantes, essas empresas, a exemplo da nossa, nós temos esse equipamento, esse servidor de dados, esse provedor de conteúdo que nós chamamos de CDN, nós temos isso instalado dentro do data center da nossa empresa. Então, na verdade, isso acaba refletindo para o cliente uma coisa com mais velocidade, uma coisa com o ping menor, com mais qualidade, né? Então, isso é uma forma que os provedores de conteúdo encontraram para minimizar esse efeito. E do lado da AR, além dessa coisa disponibilizada pelos provedores, o nosso time também. O nosso time de suporte técnico foi reforçado, a equipe técnica foi reforçada, né? De sorte a conseguir atender essa demanda que efetivamente tem sido bem maior. E é muito legal ouvir isso, porque quando a gente ouve falar em desemprego, eu ouço aqui você dizer que vocês tiveram que reforçar esse time, é uma ótima notícia, né? Exatamente. Nós brincamos outro dia numa reunião lá do nosso conselho, é que nós estamos um pouco que na contramão, né? Enquanto a maioria das empresas do mercado, a maioria das empresas do Brasil tem feito uma ginástica fantástica aí no sentido de não demitir,
de não dispensar gente, né, nós estamos na contramão, nós estamos fazendo uma ginástica para que com o nosso efetivo, que as horas extras sejam suficientes, mas efetivamente nós já abrimos algumas posições para colocar mais gente para nos ajudar por conta dessa demanda adicional. Isso é muito legal. Ô Eduardo, a gente quando fala em... Nós estamos vivendo um momento de crise, será que a internet ela fica mais vulnerável em termos de hackers, em termos de vírus, em termos de pessoas que não... gente que não tem o que fazer para atrapalhar a vida alheia, digamos assim, num português bem claro. Você teria alguma dica para dar para o pessoal, algum cuidado para quem trabalha com internet, ou até mesmo para quem usa para lazer, afinal de contas as crianças estão em casa, está todo mundo aí conectado quase que 24 horas por dia. Perfeito, essa posição, essa colocação é bem pertinente, porque assim, a questão de os ataques na internet, dos hackers que estão aí diuturnamente fazendo coisa errada, isso sempre existiu. E nesse momento em que está todo mundo utilizando com uma intensidade bastante maior, a probabilidade que isso aconteça também é bastante maior. Então, assim, o que a gente recomenda hoje para os nossos clientes, que a gente recomenda hoje para todos os ouvintes do programa, é que seja mantido as boas práticas de uso de internet. Que você continue usando com moderação e que você tenha o bom senso assim, só abra arquivos enviados por pessoas que você conhece ou por empresas que você conheça, né? Uma outra regrinha assim, para quem costuma fazer compras online, se você recebe uma promoção, por exemplo, um celular custa, sei lá, R$2.000 e você recebe uma promoção que aquele celular está por um valor de R$1.000, tem alguma coisa errada, não existe mágica. Então, provavelmente pode ser um site falso, esse e-mail, esse link, ou até mesmo a informação que chega dos nossos celulares via WhatsApp, pode estar encaminhando você para que seja instalado um vírus no seu computador, um malware, né? E o que acontece? Uma vez que esse vírus ele entra na sua máquina, ele entra no seu celular, ele vai ficar lá talvez escondido por dias e à medida que ele for conseguindo, ele vai roubar informações. Então pode ser que o assinante, que o telespectador tenha problemas aí com informações roubadas, informações divulgadas, até mesmo aí que nós sabemos que acontece de roubar senhas do banco e tudo mais, e você tem uma dor de cabeça bastante grande. Então, resumindo assim, se você não conhece, se você não sabe a origem, se você não sabe a pessoa que está enviando, ou mesmo na dúvida, simplesmente delete. Shift Del é a melhor solução. Tá vendo? Para quem mexe com isso, tem até as teclas de atalho, né? Exatamente, Shift Del. Vai direto, não vai nem para a lixeira, vai direto embora. Ô Eduardo, e quando a gente fala, que nós estávamos falando em home office, você estava falando da adaptação da empresa e tudo mais, as implementações dentro da R, vocês tiveram que fazer alguma mudança? Perfeito. Veja bem, o que aconteceu, assim, hoje, se nós tínhamos um consumo de, vamos dar um número ilustrativo, de 1 GB, não é esse, é um número bastante maior, mas enfim, vamos falar em 100 mega, é que o pessoal está mais acostumado com esse termo. Se nós tínhamos um volume de informação que antes ele estava na casa dos 100 mega, hoje ele já está na casa dos 140 mega, e nós temos alguns indicativos do setor. Nós temos um relacionamento bastante próximo com a Brint, que é a Associação Brasileira dos Provedores de Internet. O que acontece? Nós temos estudos que esse número, dentro em breve, talvez ainda até nessa semana, já bata 50%. Aí o que acontece? A empresa que tinha uma determinada folga na sua infraestrutura, ou seja, que ela tinha link chegando na sua empresa, ela tinha hardware, ela tinha equipamentos, servidores, roteadores. Com folga, essa empresa vai conseguir suprir essa demanda adicional. Então, assim, já nos perguntaram outro dia, né? Mas todas as empresas vão conseguir passar por essa fase de uma maneira tranquila? Infelizmente, eu não posso dizer. Cada empresa sabe como que está a sua infraestrutura, como que está a sua folga. Eu pensando e falando no nosso cenário, o que acontece assim, no final do ano passado, né, no final de 2009, foi colocado todo o time de engenharia junto, o time de TI, o time do comercial, e dentro de uma estratégia da empresa, dentro de uma estratégia do grupo, nós temos um planejamento de crescer na casa de 100% ao longo desse ano. Então, o que nós tivemos que fazer lá atrás, em dezembro do ano passado?
foi redimensionado todos os equipamentos, todos os servidores, todos os roteadores, de tal sorte que nós tivéssemos essa capacidade de crescimento. Nós imaginávamos consumir esse aumento de capacidade gradativamente ao longo do ano e, na verdade, o que aconteceu agora, em março, abril, nós já tivemos um aumento de consumo de 50%. Então, sim, para os nossos clientes, para os nossos usuários, eles não terão problema. Para as demais empresas, aí cada empresa tem que ver a sua situação. Cada um responde por si, né? Exatamente. Infelizmente, a gente não consegue dar esse número aí, essa tendência para todos os provedores do Brasil. É verdade. Quando a gente fala em, como você acabou de falar, sobre malware, sobre dados que chegam no celular e tudo mais, e por e-mail, como é que a gente sabe? Porque hoje em dia, acho que a tecnologia ela é muito facilitada, que a maioria dos e-mails que ela já percebe que é spam, ela já manda para a caixa do spam, mas tem uns que conseguem passar. Como é que a pessoa tem um filtro com relação a isso? Exatamente. Né? O que acontece é assim, o pessoal, a turma do mal, eles trabalham aí dioturnamente aperfeiçoando os seus produtos para o lado ruim da internet, né? O lado ruim da tecnologia da informação. Na mesma mão, e por nossa sorte até numa velocidade bastante razoável, o pessoal de software, o pessoal de TI trabalha no lado oposto, na contramão, para poder combater esses vírus, esses problemas que são lançados na internet. Então, assim, a nossa dica é que você tem que ter um antivírus, você tem que ter um antivírus que esteja atualizado, você tem que ter o antivírus na sua máquina e o antivírus esteja ligado, porque tem a opção de você ir lá e desligar o antivírus. Então, assim, você tem que ter tudo isso aí funcionando, né? Aí eu vou abrir mão até da minha cola aqui, que eu fiz com o pessoal de TI, né, o time de TI da empresa. Eles destacaram algumas marcas, alguns produtos, alguns antivírus que existem no mercado, talvez aí os mais conhecidos, os mais populares, né? E os nossos telespectadores adoram dicas, viu? Exatamente. Então, vamos lá. O nosso pessoal de TI separou para nós aqui algumas dicas em termos de antivírus. Vamos lá, ó. Consultando a minha colinha aqui, se nós pensarmos nos produtos, nos antivírus que são freeware, que nós chamamos, ou seja, aquele que não tem custo, que você consegue colocar na sua máquina, nós temos o Avast, nós temos o Bitdefender, né? Já pensando em alguns produtos um pouco mais eficientes e, por sua vez, já são pagos, né? Que você tem que comprar, pagar pela licença, nós temos o McAfee, o Norton, são todos antivírus aí conhecidos da maioria dos assinantes, né? Aí é questão de, se você tem mais prática, você consegue comprar na internet, instalar. Se você não tem, você tem que ir até a loja de informática que te atende, que vendeu sua máquina, que vendeu seu notebook, e pedir para que eles compre isso com eles e instale para você e deixe para que todas as rotinas ocorram automaticamente, que com essas coisas, em teoria, a sua máquina vai ficar protegida e você não vai ter problemas. É verdade. Olha, e hoje em dia a vida da gente está concentrada, é uma vida pocket, né? Porque ela fica dentro do bolso, é concentrada no celular, é concentrada no computador. Lá a gente tem senha, tem banco, tem currículo, tem todas as informações da vida da pessoa estão ali dentro, então tem que ser bem protegida. Exatamente, todo cuidado é pouco. Eduardo, eu quero te agradecer aí o trabalho que a R faz em Mococa, porque a gente sabe que lidar com a internet não é fácil. Hoje em dia é um mundo muito vasto na palma da mão, então é necessário que tenha muito cuidado mesmo. Obrigado pelo seu esclarecimento. Perfeito, perfeito. Carolina, a gente gostaria de aproveitar essa oportunidade que nos foi dada aqui. Em primeiro lugar, nós esperamos que as dúvidas tenham ajudado vocês, ajudado os assinantes, né? Ajudado os telespectadores. E uma coisa que a gente gostaria de destacar, assim, há alguns dias atrás houve uma nova legislação, na verdade um decreto do governo federal, né? No qual tornou a atividade, né? As empresas que se envolvem no segmento de telecom, as empresas que se envolvem de alguma forma no segmento de internet, a exemplo de nós, provedores de internet, né, nós somos mudados, nosso status foi mudado como uma atividade essencial. Então, a exemplo da saúde, da educação, da segurança pública, né,
Em teoria, devia ser uma atividade essencial, né? Infelizmente, a gente vê que o pessoal das escolas aí teve que se aclimatar, teve que mudar para essa modalidade de homeschooling, homeschool, atividades online. Mas, enfim, hoje, telecom é considerado tão importante quanto saúde, quanto segurança pública. Então, assim, face a esse contexto, né? Para os telespectadores que são aqui de Mococa ou talvez das outras cidades onde nós temos loja, né? Tenho visto que a nossa loja está aberta. Então, assim, não foi nenhum ato, nenhum desrespeito ao decreto municipal do nosso atual prefeito, mas sim nós estamos cumprindo essa exigência, essa demanda do governo federal. Então, assim, nós não fechamos as nossas portas, nós continuamos trabalhando, todo o time está trabalhando. É lógico que assim, todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Departamento de Saúde de Mococa, do Departamento do Ministério da Saúde, enfim, todas essas recomendações foram cumpridas. Quem fazia parte do grupo de risco foi afastado, mas enfim, estamos lá, estamos trabalhando, continuamos atendendo os nossos clientes, né? A gente só gostaria de fazer a seguinte ressalva, que assim, mesmo as lojas estando abertas, né, a gente gostaria de orientar e esclarecer aos clientes, aos usuários, que na medida do possível, usem os canais digitais. Então existe lá o telefone, existe lá o WhatsApp corporativo, existe lá o WhatsApp de todos os colaboradores que acabam podendo ajudar, enfim, que seja privilegiado o atendimento à distância e evitem de nos visitar na loja. Então, por hora, a gente tem essa recomendação que dentro do possível, sejam evitadas essas visitas para a segurança dos usuários, para a segurança dos nossos colegas de trabalho e, lógico, para o bem da cidade de Mococa como um todo. Ah, com certeza. A internet realmente é um serviço essencial, mesmo porque eu acredito que muitos estão usando mais do que irem ao supermercado. Exatamente, né? Se a gente pode tirar, por exemplo, uma família normal, que existe lá o casal, as crianças, enfim. Hoje lá em casa as crianças estão fazendo atividade online, a pequenininha online, o que é maior também online. Até o balé hoje cedo tinha lá uma atividade online. Eu não imagino como seja, mas enfim, tem lá uma atividade online. E lógico que a gente, dentro do possível, quando pode trabalhar de casa, a gente está tentando fazer isso para ajudar o governo, a Secretaria de Saúde e tudo mais. Tá certo. Bom, pessoal, o Jornal da Direta hoje eu vou encerrar daqui. Continue ligado que vem aí a Tenda da Cida. E agora a gente manda um abraço, um beijo e um aperto de mão à distância de todos aí de casa. Uma boa noite, até amanhã.